Se vocês perceberem, né, domingo que vem vocês vão compreender isso ainda melhor, nós estamos no meio de uma catequese sobre o pão. Domingo passado foi a multiplicação dos pães, este domingo o pão que é dado ao povo de Israel no deserto, o maná, Jesus que aparece dizendo que o pão verdadeiro é dado por Deus, e domingo próximo nós vamos ouvir Jesus outra vez se proclamar como pão da vida. E no meio dessa catequese, dessas catequeses do pão, hoje a gente poderia pensar que a igreja nos convida a fazer 4 passagens da nossa vida. A primeira passagem é do pão da necessidade ao pão de Deus, a gente poderia dizer, do pão da escravidão, né, ao pão que é dado por Deus, aparece na primeira leitura. A segunda passagem aparece em Paulo, do homem velho ao homem novo. A terceira passagem, da murmuração à graça, ou da murmuração à gratidão. E a quarta passagem, da necessidade à liberdade. Então nós vamos refletir sobre essas 4 passagens, talvez 2 delas que me parecem assim, mais importantes. Primeiro, retomando a primeira leitura, que é muito importante para a gente. A primeira leitura, ela vai narrar que o povo de Israel, depois que sai do Egito, se vê no deserto, e no deserto não tem comida. Falta o suprimento de uma necessidade básica, a necessidade do alimento. E diante disso, eles se desesperam e murmuram. E na murmuração, aí uma frase bastante ingrata, né? Que é: por que você nos tirou do Egito para morrer de fome no deserto? Preferiríamos estar escravos e comendo carne do que ser livres e não ter nada a comer, né? Pouca murmuração que aparece lá. E aí Deus fala com o povo para ficar tranquilo que eles vão comer, não vão morrer de fome. Eu não tirei, né, para que eles morressem de fome. E acontece todo o milagre do pão, que nós chamamos lá do maná, né, que cai no deserto. Mas o que nos diz essa leitura, né? Dentre as muitas coisas que ela nos diz, primeiro a gente poderia pensar que ela aponta para nós um perigo. E qual o perigo? Que afeta todos nós. Quando nós estamos passando por desertos, quando nós estamos enfrentando situações de dificuldade, o homem velho salta. O homem velho salta, né? Quando o ser humano é acuado, é apertado, o homem velho salta. E o homem velho é o homem da animalidade, daquele que vê a sua vida reduzida às necessidades básicas, né? Então prestem bem atenção. O diabo, ou o espírito mau, os espíritos impuros, ou a força do mal, ele age a partir da nossa necessidade. E aí a gente olha, por exemplo, no Evangelho, quando Jesus passa pelo deserto, e ele também tem fome, como diz lá o texto, né? A primeira tentação do diabo tá com fome? Transforma a pedra em... E ele vai dizer, não somente de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso é fundamental, porque muitos de nós passamos pela vida sem compreender que nós somos escravos das necessidades. O que faz do ser humano é que ele é capaz de esperar a hora para comer, para dormir. Já dizia um refrão de uma música aí, né, do nosso rock popular, eu diria, né, do nosso pop rock, que disciplina é liberdade. O que faz de você um ser humano é que você não reduziu a sua vida à necessidade. Você é capaz de ter uma parceira ou um parceiro, né? Então você, por exemplo, não está entregue às suas necessidades sexuais, não é como um animal. Você não é como um animal que come enquanto tiver comida, você sabe a hora certa de comer. Isso é importante pra gente, né? O pecado, eu diria, né, todos os vícios que fazem ninho na nossa vida tem a ver com a nossa falta de capacidade, né, de perceber que para além das nossas necessidades existe uma vida de transcendência. E nós murmuramos. Quando a necessidade aperta, nós nos tornamos povo de Israel. Ai, que saudade das carnes lá do Egito. O homem velho salta, oferecendo para a gente falsas seguranças e falsos consolos, né? Tem um ditado
de um filósofo mexicano que vocês devem conhecer, chamado Sr. Madruga, lá do Chaves, né? Que ele fala assim: quando a fome aperta, a vergonha afrouxa, né? Para justificar, né? Quando a fome aperta, a vergonha afrouxa, para justificar lá os maus feitos, né? Mas isso que fala ele lá, né? Retomando aqui pra gente brincar, padre só passa a vida vendo Chaves, né? Quem me dera se eu tivesse tempo para isso, né? Mas, gente, todo mundo que foi criança um dia no Brasil deve ter visto algum episódio do Chaves, né? Então é uma literatura popular pra gente. Mas isso é muito interessante, por quê? Porque é assim mesmo. E por isso o evangelho de hoje é um chamado a passar da necessidade à liberdade, da necessidade à graça. E Jesus vai falar isso de uma forma muito forte no evangelho de hoje, porque o povo, depois que ele multiplica os pães, o povo vai buscá-lo. Fala: nossa, Senhor, nós estávamos com saudades, onde o Senhor estava? E aí ele vai dizer: vocês não estão me procurando porque vocês gostam de mim. Vocês não estão aqui porque vocês gostam de mim. Vocês estão aqui porque eu supri a necessidade básica de vocês. Gente, nas nossas relações, quantas vezes nós nos aproximamos das pessoas porque elas suprem a necessidade básica? Quando elas não suprem mais isso, o que a gente faz? Dá linha, abandona. Não supre mais a necessidade básica do nosso ego, de falar que a gente é importante, né? Não supre mais a necessidade básica, sei lá, né, de te oferecer alguns benefícios. O que você faz? Vai embora, né? Então, não é uma coisa assim boba, né? Uma coisa simples que o texto coloca hoje pra gente, né? E a gente pode perguntar: por que vocês procuram Jesus? Qual que é a relação que vocês possuem com Jesus? É a partir da necessidade? Eu não vou discutir isso agora, mas eu sempre coloco uma frase para vocês pensarem. A gente poderia discutir um pouquinho mais, mas não é aula de teologia, mas eu sempre coloco para vocês pensarem. Parece um absurdo, mas prestem muita atenção. Nessa terra, para ser próspero, não se precisa de Deus. Vou repetir. Nessa terra, para ser próspero, não se precisa de Deus. Quantas pessoas prósperas que não estão nem aí com Deus vocês conhecem? Muitas, muitas, muitas. Então a nossa relação com Deus não tem a ver com a prosperidade material, como as igrejas andam vendendo bênção por aí. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais lhe será acrescentado. Reduzir a religião a bênçãos e a prosperidade espiritual vamos dizer assim, é a coisa mais diabólica que a religião contemporânea fez. Para ser próspero, não precisa de Deus, é só passar a perna nos outros, é só entrar no esquema de corrupção. Isso aqui, difícil vocês contestarem, contestem. Contestem que tem pessoas, com todo respeito, que vivem melhor do que vocês e que não estão nem aí com a fé. Contestem isso. Incontestável, incontestável. Então prestem muita atenção na relação que vocês estabelecem com Cristo. Nós sempre rezamos, e aí termina a homilia, no Pai Nosso, que o Senhor possa nos dar o pão nosso de cada dia. E que pão é esse? São os dois, o pão material e o pão espiritual, né? Nós pedimos pelo pão material, né? A igreja reza para que cada filho e cada filha tenha um bom trabalho, tenha dinheiro suficiente para viver bem numa casa, para comprar um bom carro, para viajar, que seja próspero nos seus negócios. Nós rezamos por isso, mas nós rezamos também para que você entenda que isso não é toda a vida. Quando a sua conta bancária ocupa mais espaço no seu coração do que a sua esposa, os seus filhos e os seus amigos, você perdeu a humanidade. Só é um animalzinho que tem conta bancária. Só isso, né? Isso é muito importante pra gente. Passar da murmuração à graça, passar do homem velho ao homem novo, passar do pão material ao pão espiritual, como nós dissemos, né? É uma coisa que a liturgia nos coloca hoje e sobre as quais nós devemos passar. Eu rezo para que vocês façam essa passagem, tá? Eu
Eu estou tentando fazer a passagem, mas não é fácil não, né? Porque quando as necessidades batem à porta, a gente costuma esquecer da nossa relação com Deus. E aí a gente apela, né? A gente apela mesmo. Tomemos cuidado com isso e que o Senhor nos abençoe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.